Como é o pós-operatório da cirurgia de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Vou responder agora à pergunta de um seguidor que questionou como é o pós-operatório da cirurgia de retina, principalmente focando em duas coisas: a posição da cabeça e a possibilidade de viajar de avião. Vou falar de uma maneira bastante completa, mas focando nestes dois aspectos, porque são uma parte muito curiosa e muito específica do pós-operatório das cirurgias de retina e às vezes causam confusão. E realmente eu percebo aqui no consultório, os pacientes demoram até entender por que é tão importante manter a posição da cabeça da forma correta após operar a retina. Se você já chegou até aqui, aproveite para compartilhar este vídeo, porque é muito importante. Também inscreva-se no canal para que nós possamos continuar a produzir conteúdo de qualidade. Cirurgia de retina existe mais de um tipo, então esta questão de viagem de avião, posição de cabeça, não é para todos os tipos de cirurgia de retina. Por exemplo, nós podemos fazer uma retinopexia pneumática que injeta gás dentro do olho. Aí a posição da cabeça e a questão de viajar de avião ou viajar para a serra é muito importante. A vitrectomia, quando colocamos gás dentro do olho, é essencial também. E quando nós colocamos óleo de silicone, a posição da cabeça é importante, mas a questão de altitude não interessa. Então, vamos por partes. Pós-operatório de retina, é normal o olho ficar um pouco mais vermelho, irritado, comparando-se com a cirurgia de catarata, principalmente se nós fizermos uma retinopexia com introflexão escleral, que é colocar uma faixinha de silicone junto ao branco do olho, porque nós temos que mexer aqui nos músculos, na conjuntiva ao redor do olho, e o olho costuma ficar mais vermelho, mais inchado, até dolorido, às vezes dificuldade em abrir o olho. Então, neste tipo de situação, os primeiros dias é normal um pouco de dificuldade, aos pouquinhos tem que ir melhorando. Qualquer dúvida é necessário comunicar à equipe, até porque é esperado ficar meio ruim nos primeiros dias, mas a coisa deve ir melhorando aos pouquinhos, e também dor insuportável não é esperado. Então, na dúvida, sempre converse com a equipe médica. Mas falando então mais focado agora na cirurgia onde vai gás dentro do olho, como por exemplo o buraco de mácula. Buraco de mácula é uma falha lá no finalzinho, lá atrás, na parte de trás mais importante da retina, o nosso centro visual, aquela área onde nós utilizamos para ver, para enxergar focado, reconhecer pessoas, ler. Quando faz uma falha lá chamada buraco macular, isto não é degeneração macular, é o buraco macular. Nós fazemos então a vitrectomia, removemos a gelatina interna do olho, colocamos um corante azul, removemos a membrana limitante interna, que às vezes causa uma traçãozinha na retina, colocamos gás e a pessoa é orientada, na grande maioria das vezes, a ficar 3 dias olhando para baixo, para que a bolha de ar que sempre sobe fique lá encostando na retina. Então é necessário sim ficar olhando para baixo a maior parte do dia e evitar de qualquer forma ficar olhando para cima, que isto pode estragar a cirurgia. Da mesma forma, o descolamento de retina, seja com vitrectomia ou então uma retinopexia pneumática, principalmente na pneumática, nós vamos posicionar a cabeça de uma forma bastante exata. Por exemplo, se o rasguinho está aqui neste canto, inclinar para lá, se está do outro lado para cá, para que a bolha que sempre fica para cima encostar no rasgo que causou o descolamento de retina. E a questão do óleo de silicone também, no descolamento de retina nós podemos posicionar, muitas vezes até olhando para baixo, é uma maneira mais fácil de encostar em toda a área que nós desejamos. Isto vale para o gás também, na questão do descolamento de retina após a vitrectomia. Então, posição de cabeça, é importante conversar com a equipe, saber exatamente qual a posição ideal. Viagem de avião, se foi colocado ar ou gás dentro do olho, enquanto a bolha estiver lá dentro, a pessoa não deve fazer viagem de avião, nem viagem para a serra, para lugares muito altos, porque na altitude esse gás tende a expandir. Diferentemente do ouvido, que existe uma válvula de escape, dentro do olho não existe válvula de escape. Então, quando o gás tenta expandir, ele quase explode o olho. Claro que não vai explodir, mas a pressão vai gerar um glaucoma tão alto, uma pressão tão alta, que pode, além de causar uma dor terrível, pode também
causar uma perda irreversível da visão. Então não pode viajar de avião. Tempo médio que demora para sair: o ar em torno de 10 dias, o gás SF6 em torno de 1 mês e o gás C3F8 perto de 2 meses. Mas varia bastante de um paciente para o outro. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico. Lembrando que quando você está com gás ou ar dentro do olho, a visão fica horrível e aos pouquinhos ela começa a se formar como se fosse a água ali depositando e formando a imagem. No caso do olho é sempre invertido, ela começa a se formar de cima para baixo. Lembre-se de compartilhar este vídeo. Um abraço e até o próximo aqui no canal Retina e Vítreo.